já tava aqui, meu Deus, como assim? Engraçado, não sei por que isso não deu certo. Pois Acho que é, não mas, quiseram, não me quiseram de convidada, não. Hoje pois é, você mas vai no e fim você deu não. tudo certo. Mas no fim deu tudo certo, graças a Deus, e a gente pode continuar, né? Como eu estava dizendo, eu já falei quem sou eu, quem é Estude Mais. E agora eu vou passar a bola para você falar um pouco pra gente quem é a Amanda, como a Amanda começou nesse mundo de concursos, como foi a trajetória dela e, é claro, as dicas que é o que todo mundo mais quer saber, né? Porque é uma carreira uma carreira de sucesso que você tem. E a gente tem que se espelhar em pessoas assim, como você. Primeiro, muito obrigada por estar aqui conosco. Ficamos muito felizes, tá? E desculpa a confusão do começo. Imagina, tecnologia é sempre desse jeito, né? É. Ai, primeiro, gente, eu gostaria de agradecer o convite da Estuda Demais, que é a salinha de estudo que eu estudei. Excelente, por sinal, né? Porque eu estava estudando ali para o Senado, eu estava estudando na Estuda Demais, né? Depois, quem conhece a minha história, que me acompanha, quem sabe, depois eu parei de estudar e fui trabalhar com essas coisas de mentoria, participar de cursinho, essas coisas. E assim, começando ali um pouquinho da minha história, como é que foi, eu comecei a estudar em 2018. Então, eu trabalhava em multinacional e eu vi que não era muito bem o que eu queria para minha vida, sabe? Esse negócio de trabalhar fim de semana, feriado, numa correria. Aí eu falei, caramba, acho que não é o que eu quero pro resto da minha vida, né? Então, eu comecei a olhar um pouco ali para concurso público e foi quando já tinha sido lançado o edital da CLDF. Então, eu comecei a estudar era pós-edital, sendo que havia tido um edital em 2017 e esse edital já tinha muita gente estudando para o edital de 2017, que foi cancelado e depois fizeram um novo edital em 2018. Então, assim, eu quase perdi esse concurso, no caso, né? Então, assim, uma coisa que eu sempre bato muito na tecla com os meus coaches, com os meus mentorados e tudo mais, é que apesar de eu ter sido aprovada num tempo ali muito curto, né, em 3 meses de preparação, eu já tinha uma base prévia muito forte. Não para concurso público, mas desde os 13 anos de idade ali eu já tinha hábito, disciplina de estudo. Eu fui bolsista em escolas particulares. Então, desde os 13 anos ali que eu estava acostumada a estudar no fim de semana, Falando. pegar ali véspera de prova, aquele mês que você abdica de tudo e tudo mais. Então, eu estava acostumada a estudar muitas horas por dia. Então, eu peguei ali, emendei essas provas de bolsa com a Olimpíada de Conhecimento. Então, fui medalhista de física, nacional, no caso, medalhista de bronze. E aí, foram várias provas, vestibular, foi aprovado também ali na UNB para Direito, foi aprovado com nota para Medicina, foi aprovado em primeiro lugar para Engenharia Civil. Então, já tinha uma base muito forte, assim, de hábito, de técnica de estudo, e eu consegui aplicar quando eu fui me preparar para o concurso público. Então, apesar de ter sido meu primeiro concurso, eu já tinha toda essa carga aí, essa bagagem prévia, que foi o que contribuiu, né? Então, eu sempre bato muito na tecla, assim, para a gente tentar usar, primeiro, né, a questão do planejamento a nosso favor, organização. Segundo, a produtividade, né, que é um dos meus maiores, do que eu falo bastante com os meus mentorados, é a questão da produtividade nos estudos também. E em terceiro ponto, é realmente questão de hábito, disciplina e de fazer renúncia, porque esse caminho de concurseiro Sim, não tem outro jeito. O caminho é não tem. difícil, o caminho não é fácil. Mesmo Não tem quando que as se tá pessoas fácil, tá falam assim, errado. estudou 3 meses, foi de boa? Não, as pessoas não Não. sabem que eu fiz esses 3 meses para É. conseguir ser aprovada. Foi muito difícil. Então, Se tá assim, fácil, tá errado, né? exatamente. Então, assim, realmente não, nunca é fácil. Nunca é fácil a gente ser aprovado. A pessoa que é aprovada mais rápido, geralmente ela tem uma história prévia ali de dedicação para algumas outras coisas, então ela já aprendeu alguns erros ali que o estudante comete na vida como um todo, assim, né? E a gente vai errando, errando, errando Sim. até a gente começar a acertar. Uma hora vai, né? Uma hora vai. Começando a falar em relação às dicas em si, né? Para você acelerar a sua aprovação, que é realmente o tema de hoje. A primeira coisa, assim, quando eu fui começar a estudar, Yara, eu tinha Eu sempre estudei na minha vida com muito tempo. Então, quando eu fui aprovada no vestibular, eu estudei 3 anos para o vestibular, né? Eu estava um ano para o PAS. Então, eu tinha muito tempo. Dessa vez, tive muito pouco tempo. Tinha 90 dias ali, então foi desesperador. Porque eu falei, gente, como é que vou fazer dar certo? Mas eu queria muito que desse certo, eu queria muito. Então eu falei, vou estudar para passar, apesar de ser muito difícil. Sabia que ia ser muito, muito difícil mesmo, mas eu queria estudar para passar. Então eu tive que me adaptar em muitas coisas que eu fazia antes
Eu achava que eu só aprendi escrevendo. Quando eu estudava para o vestibular, eu fazia caderno para tudo. Então, física, química, história, eu saía escrevendo caderno com um monte de resumo. Então, a minha primeira adaptação, porque assim, a gente tem a condição ideal. A condição ideal é a gente estudar, nossa, o pré-edital, a gente querer assim, fazer resumo, assistir videoaula, ver o PDF, fazer 10 mil, 15 mil questões. Essas são as condições ideais. Mas nem Muito sempre é o eu. que a gente tem. Não foi o que eu tive, é o que a maioria dos meus mentorados não tem também. Então a gente tem que começar a pegar algumas dicas de como acelerar ali a nossa preparação e a gente tem que aprender a se adaptar para outras técnicas que são às vezes mais ágeis e que são o que a gente precisa naquele momento, e era o que eu estava precisando. Então, a primeira coisa que eu precisei fazer, que doeu o meu coração, mas doeu muito, foi eu não ia ter tempo de fazer resumo. Eu fazia o resumo, mas eu precisava de resumo. Então, eu aprendi a utilizar resumos prontos e complementar os resumos dos professores. Então, assim, no meu cursinho online, né, estava estudando pelo cursinho online, então tinha o material do professor, então o PDF. Então, eu li o PDF ali e no final tinha o resumo. Então, ao invés de eu escrever meu resumo, de eu estar fazendo caderno para tudo, eu utilizava os resumos prontos dos professores e ia complementando por cima. Então, assim, o PDF eu ia lendo pelo computador, né? Depois eu pegava, imprimia o resumo ali. Antes de avançar para o PDF seguinte, eu sempre revisava o anterior e ia complementando a partir das questões. Então, fazia um monte de questão, porque a questão não tem como você abrir mão. Tem que fazer Não tem como. todas. Aí não tem outro jeito. Ou você faz questão, ou faz Questão, questão. né? Ou não Não passa. tem como é que funciona a banca. E aí eu já tinha essa consciência, né? Da minha experiência com outras provas. Falei, não, questão não é uma coisa que eu tenho como abrir mão. Resumo, talvez, hoje em dia, tem muito insumo. Então, tem mapa mental pronto, Sim. vende. Então, eu utilizei mapa mental pronto, utilizei resumo pronto, imprimia tudo, beleza. O que não tinha, aí eu fazia resumo. Você Porque foi muito complementava. pouco. Então, algumas legislações ali muito específicas não tinha resumo. Aí aquela legislação eu ia lá e fazia. Mas no final era um ponto assim de resumo, era muita coisa. Então, direito constitucional, administrativo, eu não teria tido tempo de resumir tudo. Não tinha. Tudo, Mas eu tinha excelentes resumos, que eram os resumos dos professores. Então, eu fazia questão, complementava em cima. E era rápido, gente, porque não tinha tempo, não. Eu não tinha tempo para ficar escrevendo devagar. Então, eu via rapidão, assim, complementava com a letra, assim, rápida mesmo. Eu não ficava enfeitando coisa, que era coisa que às vezes no ensino médio, na faculdade, a gente tem tempo de fazer, né? Pegar o caderno, fazer um caderno bonitinho, né? Vou Eu. fazer Eu não uma letra consigo. bonitinha. Eu É, a gente faço e quero botar marca-texto em tudo e aquela coisa toda. Nossa, um tempão gasto desnecessário, vamos dizer assim. Mas a gente vai aprendendo. Tô aprendendo hoje um pouco. sim, então, eu era assim também. Só que quando a gente está no desespero, a gente começa a cortar o que não é estritamente necessário para você ser aprovado. Então, assim, a letra era feia, era uma cor ali Uma feira ali. complementando o professor, era desse jeito que dava tempo, então ia desse jeito mesmo. Aí comecei, né? E aí outra coisa que eu reparei também foi o seguinte, eu comecei fazendo cursinho presencial. Cara, quando a gente tá sem falta de tempo, cursinho presencial, você chega lá, tipo, a galera tá toda desnivelada, porque tem gente muito avançado. Tinha um menino que já Sim. tinha rodado 3 vezes o edital. Tipo, esse menino acabava com o meu psicológico, dá vontade de eu ir pra casa, assim, e desistir do concurso, Sabia porque mais que o você professor. a gente fica se comparando com as outras Sim. pessoas, né? Não tem outro jeito. Então, quando a gente está ali no meio do curso presencial, a gente sempre se compara. A gente sempre acha que o gramado vizinho é mais verde. Então, tinha galera formada em direito, eu era formada em engenharia civil. Então, eu ficava assim, me comparando sempre por baixo, né? Então, eu chegava assim e eu comecei a reparar que a velocidade era muito baixa. Nossa, tipo, primeiro, não tem como se acelerar o professor que nem quando você está assistindo videoaula, né? Então, depois eu já migrei. Então, comecei a faltar um monte de aula do presencial, já nem ia mais. Então, eu migrei para o online, né? Então, quando eu comecei com online, como eu saí do meu emprego para estudar para concurso, tinha um dia inteiro livre ali para estudar. Então, era o dia inteiro mesmo estudando. Então, eu ia pouquíssimo depois para só algumas aulas específicas mesmo para o presencial. O restante do dia eu estudava em casa mesmo. E nos dias que faltava, eu ficava estudando em casa. Então, era pelo cursinho online, que já é muito acelerado. E aí, a gente sempre começa também pela videoaula. A videoaula, gente, ela é super legal. Tipo, é muito legal assistir videoaula. É como se fosse um Netflix ali. É o que mais se Sim. aproxima de uma diversão quando a gente está estudando, na minha opinião, é a É o videoaula, videoaula. né? É a videoaula.
e é enfeitar o caderno. Então, assim, são as partes mais divertidas. Só que eu não tinha tempo também muito para videoaula, porque a videoaula eu fiz uma conta, eu sou engenheira, então tudo eu faço conta, tudo. Então, eu fiz umas contas do meu ritmo que eu estava assistindo as videoaulas e eu vi que eu nem consegui terminar o edital em 2 meses, que eu tinha que fechar o edital em 2 meses, porque o último mês eu tinha que fazer simulado, redação, eu fiz 7 simulados, 7 redações para o CLDF. Mesmo com um período de preparação curto, eu já tinha essa percepção pelo meu histórico ali, né? Então eu peguei e reservei 2 meses para estudar para a prova. Beleza. E eu calculei que não ia dar tempo de eu assistir todas as videoaulas. Então eu falei, tá, tenho que me adaptar. E aí o PDF, ele é mais rápido. Tipo, é mais sofrido de ler? É. Só que o PDF é mais objetivo quando você tem boa leitura. Então a minha leitura já era boa, porque eu lia bastante, estudava bastante. Então a minha leitura era rápida. Então, se você vai pelo PDF, o professor, ele é bem divertido. O professor faz piada, ele é engraçado, ele fica te contextualizando muitas vezes várias coisas ali para chegar dentro de um ponto que no PDF é um parágrafo que você lê rapidão, você já pegou aquela informação, parte para a próxima. Então, assim, apesar da videoaula ser uma coisa assim mais divertida, tem que tentar evitar aproveitar o máximo do PDF e a videoaula eu só assistia porque eu estava tendo muita dificuldade. Então, direito administrativo, estava tendo muita dificuldade, muito. Então, assim, foi uma matéria que eu precisei ir para a videoaula. Muitas vezes, português, raciocínio lógico, pelo que eu vejo dos meus mentorados, são matérias também de exatas ali, às vezes, pessoal que estuda para TCU, contabilidade. Então, essas matérias são matérias mais complicadas, mas a preferência, sim, para você acelerar mesmo a tua aprovação, acelerar o seu andar, assim, no edital como um todo, quando está faltando tempo, que era a minha situação, é de várias pessoas, vários mentorados que eu conheço, é realmente dar essa priorizada pro PDF, tá? E realmente, gente, é difícil no começo, a leitura exige o hábito ali. E é bom que você já acostuma, porque no dia da prova, a prova não vai ser em vídeo, né? Você vai ter que ler muito. Então, por exemplo, ela está estudando para o Senado aí, vão ser 200 questões, certo e errado, do SESP. Prova da FGV é imensa, vai ter texto. Às vezes tem texto de português, texto de inglês. Então, você tem que... Você vai fazer uma prova que é escrita e leitura, você tem que treinar a ler todo dia Que também. é Não dá pra justamente fazer para de aula, não. é justamente para testar, né, o candidato e para o que não lê vai ficar perdendo muito tempo ali na leitura para interpretar. Então tem que pegar o jeito e ler mesmo, não tem outro jeito, né? Exatamente. Tem que fazer leitura, tem que habituar. E a gente só vai acelerando a nossa leitura quando a gente está lendo mesmo. É questão de hábito, de você ir acostumando, criando resistência, né? Então, assim, eu fui primeiro, então, errei, né? Acabei, o meu estilo não deu certo ali, o presencial, depois videoaula, e eu reparei que realmente era mais rápido ainda eu ir pelo PDF. Então, foi uma coisa que eu migrei, que eu vi que dá mais certo e que uns mentorados que são mais, assim, acelerados, que a gente consegue fechar mais rápido o edital, eles vão pelo PDF também. Então, já por esse espaço amostral, a gente consegue ver que realmente o PDF é mais acelerado. A gente deixa a videoaula para aquelas matérias que a gente precisa mais, né? Sempre tem aquela matéria que é o nosso calo no pé, que só o PDF não adianta, que a gente precisa ali do professor ensinando, pegando nossa mãozinha, falando assim, ó, oh, é assim, assim, assado. Então, tem matéria que a gente precisa, o restante a gente tenta acelerar ali realmente pelo PDF, que a leitura é mais acelerada. Beleza. Então, esses aí foram os 2 primeiros pontos, né? Então, o primeiro, essa questão aí do PDF, tentar dar uma priorizada. Segundo, se você não tem muito tempo, gente, tenta utilizar resumo pronto, mapa mental pronto, pega, faz questão e complementa, tá? Então, tem que ser bom, tem que ser um material bom. Então, isso para tudo, na verdade, de concurso público aí. Independente do tempo que você tem para estudar. Se o seu material também não for bom, seu material de estudo, vai te, assim, atrasar um tempo da sua aprovação muito grande, porque às vezes você, beleza, estudou com um material que não era completinho. Aí você termina ele, depois você vai fazer as questões, você ainda não está conseguindo fazer direito. Então, se o seu material já é completo, ele já é bom, quando você vai fazer as questões, você não tem que ficar assim, claro, sempre tem questão ali que é inédita pra gente, mas se o material já é completo, já é um material bom desde o início ali, focado no que a sua banca cobra mais, já te poupa bastante tempo. Então, assim, realmente, questão de material tem que ser bom, não tem outro jeito. Não tem, senão atrapalha muito ali teu tempo de aprovação, né? Acaba atrasando demais. E o que você acha de muitos materiais? Quem pega material daqui, pega material dali, e aquela confusão, não sabe, você está estudando por qual material? A pessoa tem uns 300 ali estudando. Você acha? Eu acho que isso não é um bom caminho, né? Não,
Definitivamente não. Tem gente que fala assim, Amanda, eu tenho que ter só um cursinho. Tipo assim, não necessariamente um pacote fechado. Porque eu tenho um aluno que prefere fazer assim, comprar a disciplina A do cursinho A, porque o professor A é o bambambam. Bam, bam. Disciplina B do cursinho B, porque o professor é o bambambam de lá. Beleza. Às vezes a disciplina C compra um livro, porque o livro é o top. Beleza, mas é um material por matéria, né? E você constrói sua base ali. Porque, que nem você falou, às vezes a pessoa quer pegar com o direito constitucional. Aí compra 4 pacotes de direito constitucional, mais 2 livros. Gente, vira uma zona desse E jeito. nem consegue Então, ver tudo. vira uma zona e a pessoa fica perdida. Ela se vê assim com aquele tanto de material, já é desesperador. Você fechar um material, um pacote, já é muito difícil. Você ainda querer fechar um monte, não dá certo. Isso é assim, se a pessoa não quer pegar um pacote completo, o pacote completo geralmente é mais barato, né? Quando você pega um pacotinho completo ali. Se a pessoa tem condição de sair pegando os melhores professores ali e misturando, e é um professor base por matéria, beleza, a pessoa pode fazer isso, não tem problema. Mas que seja um base. Então, por exemplo, a pessoa já está, temos alunos para o Senado, por exemplo. A pessoa está estudando para o processo legislativo, ela está estudando o livro do João Trindade ali para direito constitucional. Beleza. Ele já está muito firme no livro do João, beleza, ele pode pegar um outro professor para aquela disciplina. Então, assim, ok, a pessoa já está muito bem naquele material que foi o base dela. Mas normalmente você faz o material uma vez, você não está bom nele. A segunda vez você também não tá indo bem ainda. Né? Então você tem que ler e reler várias vezes aquele material, aquela forma de revisão. Então, se você grifou, você tem que reler os grifos várias vezes para você ficar muito 100% naquele material antes de você expandir para outros. Às vezes precisa, porque é uma matéria que o seu material base não foi bom. Então, por exemplo, eu, direito administrativo, eu fechei um material, né? Aí eu ainda não acertava 90% das questões de direito administrativo, que era o que eu estava precisando. Então, eu já tô top nesse material. Eu já tinha revisado muitas vezes, é porque não tinha mesmo lá. Não tem mais o que Falei, fazer aqui. às vezes não tem, né? E aí eu falei, não, beleza. Aí agora que eu tô firme aqui, já fiz muitas questões, já revisei esse material várias vezes, só pra essa matéria aqui, eu vou pegar e vou assistir as videoaulas ali que eu assisti, por exemplo, no YouTube do Eduardo Tanaka. Então, peguei e complementei com as videoaulas de um outro professor para ter uma outra visão. Para essa matéria específica, que era uma matéria que eu tinha muita dificuldade. Agora, você querer fazer isso para tudo, vira um mar de material, assim, você não sabe nem para onde você vai. Não dá certo. É, foi uma excelente observação. Não, e outra questão também é que quando as pessoas elas também querem se aprofundar muito. E às vezes você não tem tempo de se aprofundar, você tem que saber exatamente o que você tem que estudar, né? Eu também sou assim, eu gosto de fazer aqueles resumos, mas o meu resumo não é um resumo, é tipo assim, é mais do que o professor falou até. Então, e não precisa, né? Todo mundo fala, não precisa, você tem que estudar o que cai na prova. Depois você. Mas às vezes a gente tem essa necessidade de se aprofundar, até quando a gente gosta muito da matéria, a gente esquece das outras e foca naquela. Também tem isso, né? Sim. Esse ponto que você falou também é outro ponto muito bom, que eu tinha até anotado aqui para falar. Que a tendência do aluno, tem aluno assim, que são, a maioria são os meninos, que quer dar uma lida assim, muito rápida, às vezes não está prestando atenção direito. As meninas, as minhas mentoradas mulheres, a tendência é oposta. A tendência é querer decorar parágrafo por parágrafo que está lendo. A pessoa quer virar tipo um mestre em direito constitucional, um mestre em direito administrativo. Sendo que você não precisa saber de tudo para você passar. Você precisa saber só o que cai, vai cair na sua prova, o que sua banca cobra e o que é mais provável ali de ser cobrado mesmo. Então, uma coisa que eu sempre faço, assim, que eu gosto de comentar com os meus mentorados também para fazer, é no comecinho do estudo. Você tem que procurar o raio-x ali. Então, por exemplo, para quem está faltando tempo, então não vai dar tempo de fechar o edital, pega o português. Hoje em dia as ferramentas estão excelentes. Na minha época, eu já acho que nem tinha ferramenta tão rápida que nem hoje. Hoje você clica ali no site de questões mesmo, você já consegue colocar, coloca o raio-x, aí a gente já coloca a banca, por exemplo, o SESC, português, é mais cobrado, 13%, interpretação de texto. Dentro de interpretação de texto, o que é mais cobrado? Por exemplo, coesão e coerência. Aí, segundo, é sintaxe. Aí, terceiro, dentro de sintaxe ali, é mais cobrado tal coisa. Então, assim, essa proporção do que é cobrado é muito importante você saber.
Então, assim, você não vai saber tudo de tudo. Quem é aprovado, gente, se tivesse sido assim, às vezes, uma questão que era menos provável de ser cobrada, às vezes aquela pessoa não seria aprovada. Mas o que era mais provável de ser cobrada, a pessoa estava muito craque, entendeu? Então, isso que é o que faz um aprovado. Tipo, ele sabe ali o que, que a banca gosta mais de cobrar. Então, quando você conversa assim, por exemplo, eu já fiz bastante questão da FCC, do SESC e da FGV, dessas três bancas. Beleza, você pegar uma prova ali de direito constitucional, direito administrativo, por exemplo, atos para o SESC, despenca, cai bastante. Então, é uma coisa que você tem que estar muito craque. Então, quando você está fazendo muita questão, você vai virando um concurseiro profissional, isso é uma informação que fica até de certa forma natural para você. No começo não é natural, porque você não sabe nada das matérias, você não fez muitas questões, então você tem que buscar essa informação, né? E aí, hoje em dia, a informação é fácil. Então, assim, vai lá no site de questão, pega lá uns percentuais e já saiba. Então, pega para a sua banca é SESC, beleza, pega o SESC, filtra o SESC, veja lá qual que SESP, polícia. Pega só carreiras policiais, por exemplo, a pessoa está estudando para a polícia. E veja lá, direito administrativo, qual que é a proporção dos temas ali que são mais cobrados. Outra matéria, contabilidade, o que é mais cobrado ali. Então, assim, tudo isso é muito importante para você não se aprofundar também, que nem você falou, num nível que não vai ser cobrado na sua prova, porque não, aí você vai perder tempo. Você tem que aprofundar tudo no nível que precisa. É isso. Tipo, a pessoa vai fazer PCDF, não precisa ser uma contabilidade tão avançada que nem para o PSTU, que nem para a Cefaz, porque a pessoa não vai ser um auditor policial, né? O policial vai cobrar a contabilidade ali, não é um auditor. Então, assim, a pessoa tem que ter essa consciência desde o início de aprofundar até o nível que a sua banca cobra, até o nível ali que o teu estilo de prova cobra, né? Então, tudo isso é muito importante mesmo. Por isso que eu até indico, no comecinho do estudo, fazer todas as questões do PDF antes de ir para o site de questões. Porque o site de questões mistura tudo. Então, a pessoa começa ali, estudei um PDF de contabilidade, aí às vezes a pessoa estudou por um material, então um vídeo aula, que não tinha as questões. Aí ele vai para o site de questões e fica qualquer desesperado. Porque tem um monte de questão de auditor lá, começa pelas questões de auditor que são difíceis. Então, assim, o professor no PDF ele já seleciona as questões de auditor também, só que estão num nível que são mais compatíveis, entendeu? Com o que foi a prova, por exemplo, da PF. Então, o professor ele já consegue pegar essa compatibilidade e colocar dentro do seu PDF. Então, você não perde tempo ali com questão que está fora da realidade da tua prova. Outra coisa também que eu sempre comento. Gente, você está fazendo um site de questões, não vai ficar se aventurando desde o início ali, fazendo questão de juiz, procurador, a questão de português, vai fazer prova ali de diplomata, a prova de português, entendeu? A prova de inglês de diplomata. Você sai de lá, tipo, desmotivado. Você vai sair de lá querendo desistir. Exatamente. Tem que prestar atenção nas questões ali que você está fazendo, para você não ficar indo além do que tua banca vai cobrar. Eu ficava bem focada ali realmente na minha banca. Nos últimos 4 anos, né? Aí tem matéria que não tem tanto. Então, assim, não tem tanta questão. Que tem pouquíssima questão, algumas legislações, né? Então, aí você volta até alguns anos para trás, né? Tem matéria que a sua banca nunca fez questão. Legislações, assim. Então, eu pegava de outras bancas e quando não tinha nenhuma questão de nada, aí eu mesmo fazia minhas questões. Então, eu fazia flashcard. Então, por exemplo, regimento interno da CLDF. Para quem está estudando aí para o Legislativo, Senado, Câmara dos Deputados, essas coisas, fazer flashcard ajuda muito, porque a gente não tem questão, né? A gente não tem muita questão ali de regimento interno. Então, às vezes, o que sobra está fazendo flashcard como se fossem umas questões ali de certo e errado para você responder e ir revisando depois. Então, eu utilizei bastante, fiz 150 cartinhas para CLDF, para regimento interno. Nossa, me ajudou demais. Porque não tinha questão para treinar tanto assim, né? E então, rápido, né? Para fazer. Não te pega tanto tempo, né? Alguém perguntou se vai ficar salva. Vai sim. A gente vai deixar salvo para vocês, gente. Sim. Pois é. E aí eu fazia bastante flashcard, porque ajuda muito. Então, assim, o flashcard não dá para você fazer para tudo, porque senão demora muito. Mas para quê? Para aquelas matérias que não tem questão, alguma legislação específica, alguns pontos de memorização que você não conseguiu memorizar de jeito nenhum, flashcard resolve. Porque se você não memorizar ali, aquela cartinha fica repetindo no aplicativo para você várias vezes. Então, uma hora ou você
memoriza, você memoriza, porque não tem outra opção. Fica repetindo infinitas Fica vezes. até meio inconsciente, né? Às vezes lá na hora você lembra. Uhum. Fica. E ajuda mesmo. Eu gostava de fazer no computador também, que eu achava mais rápido. Então, eu sincronizava com o meu aplicativo. Então, eu dava Ctrl+C ali no regimento interno, Ctrl+V, alterava alguma coisinha, tirava ali o prazo, colocava na resposta, tipo, prazo para tramitar de uma comissão para outra. 10 dias úteis. Então, era mais ou menos assim. Era muito rápido de fazer, muito rápido de responder. Em tudo quanto é lugar, eu estava respondendo as flashcards. Então, era mais ou menos isso que eu utilizava como um método de memorização para o que estava mais difícil mesmo para mim, que não tinha tanta questão para fazer, tá? Agora, um outro ponto que eu coloquei em relação a como acelerar a tua aprovação, que eu vejo muito assim, eu coloquei um ponto que é mais de pensamento mesmo, mais de atitude, que é a forma que a pessoa está encarando o estudo ali. Que acho que eu vejo que isso é, às vezes, um probleminha entre a maioria das pessoas, que às vezes eu conheço, que estuda para concurso. Então, gente, quando você está estudando para concurso, ou então para uma prova de elevada concorrência, eu já estava acostumada, desde pequenininha ali, de estar no mar dos tubarões, né? Então, assim, eu estava acostumada a ver o que as criancinhas já eram capazes de fazer para conseguir o que elas estavam querendo ali. Então, quando a gente está lidando com concorrência e tudo mais, claro que a gente não vai ficar pensando na concorrência, a gente tem que olhar para si mesmo. Beleza, tá. Só que a forma que a gente encara o estudo é muito importante para ver se a gente vai ser aprovado em um tempo mais acelerado ou se a gente vai ficar anos estudando, entendeu? Então, o que acontece? Eu sempre encarei os estudos da seguinte forma. Primeira coisa, para passar. Segundo, quanto antes. Terceiro, eu sempre pensava assim, quando estava estudando. Gente, eu não parava, assim, praticamente, ou eu estava esgotada ou estava estudando. Então, tudo que eu podia abdicar ali, isso claramente você não vai fazer isso se a sua prova está muito distante. Se é a prova daqui a 2 anos, 1 ano. Não. Mas o pós-edital é o pós-edital ali para todo mundo. É quando você vai chegar com conteúdo fresco na sua cabeça. Então, assim, é a hora de você fazer renúncia. Então, o que eu pude renunciar ali, eu renunciei. Então, às vezes as pessoas, né, família, a gente tem que falar não, às vezes para família, para amigo, para namorado, é um monte de não que a gente fala, e cada não que a gente fala dói o coração, é tipo assim, filho, não é legal não. Não, não é. Dói mais que estudar. E olha que é muito sofrimento. Então, às vezes a minha família ia assim, à noite, comer um hambúrguer, né? Aí minha mãe sempre falava, ai, não vai ser esse hambúrguer que vai te reprovar, entendeu? Mas se eu juntasse tudo que ela falava, assim, pra que não ia me reprovar, era muito Tava triste. reprovada. Tava reprovada. Então, assim, claro, não era um hambúrguer, mas era a soma. Então, quando você acostuma ali, aí eu falava, não, gente, vai lá, vocês podem trazer pra mim um hambúrguer. Aí minha mãe, mas é 1 horinha. Minha mãe ficava brigando comigo. É 1 horinha, Amanda. Não sei o que. Mano, é 1 hora. É o tempo de deslocamento, 30 minutos pra ir, 30 minutos pra voltar, o tempo que a gente fica conversando. Vão ser 3 horas. 3 horas eu fecho um novo PDF. Muita coisa. Aí, beleza. No outro dia, aí chega quem? O seu namorado. No outro dia, chega os seus amigos. Então, assim, a gente lida com isso o tempo inteiro. E pós-edital, gente, é muito difícil dizer não. Só que o que eu vejo das pessoas aprovadas, assim, não tô falando de mim só, tô falando das pessoas aprovadas que eu conheço. Todo mundo renunciou ali, pelo mesmo período de pós-edital, a pessoa fala, caramba, eu renunciei muito. Eu não conheço um aprovado que fala assim, não renunciei nada. Foi tranquilo. Tipo assim, Sai toda sexta. em todos os eventos. Não, claramente, tem coisa que a gente vai, né, que é mais, tipo, muito prioritária e tudo mais, mas não tem como a gente continuar com a vida normal, do jeito que era, e ser aprovado. Porque é realmente, o caminho é esse mesmo. A gente passa por um período ali que a gente abdica de muita coisa, a gente renuncia e tudo mais. Mas depois que você passa daquilo, eu fiz uma lista de tudo que eu ia fazer. Porque né, eu tava nem saindo pra comer as coisas que estão tinham trazer pra mim. Então, por exemplo, quando eu for aprovado, eu vou numa churrascaria. Porque teve um domingo que a galera foi pra churrascaria, eu não fui. Quando eu for aprovado, eu vou assistir tais e tais filmes. Porque todo mundo ia assistir o filme no cinema, eu tinha que ficar em casa estudando. Então, eu fui anotando várias coisas numa lista, assim. Pronto, hoje estou aqui executando. Fazendo tudo, tranquilo. Hoje estou aproveitando a vida. Então, assim, é um caminho difícil, mas que vale muito a pena. Depois que você é aprovado, aqueles nãos que você teve que falar quando você estava estudando, você pode falar vários sims, e muito mais sim do que você podia falar antigamente, quando você não estava estudando também. Então, assim,
é um investimento ali de tempo também. Então, tempo ali que você ficava com sua família, com as pessoas que você gosta, que é difícil, é muito difícil mesmo, mas você tem que ter essa atitude de saber que às vezes é a hora de você abdicar de algumas coisas e até atividades assim que eu gostava de fazer, então também tive que abdicar durante aquele período, porque se a gente não abdica, outra pessoa ali vai acabar abdicando, entendeu? Até porque às vezes é mais urgente para ela, ela tá precisando mais. Então, para ela é mais fácil de abdicar. Então, a pessoa que eu vejo assim, alguns mentorados também, que às vezes a pessoa ela não tem tanta necessidade de ser aprovada em urgência, então fica meio que postergando isso. Sendo que se ela colocar um senso de urgência, caramba, eu vou abdicar, vou ser aprovado logo. Pronto, passou também. E você já resolve o seu problema, né? E aí, estão mandando alguma coisa aqui, né? O Robson. Ah, tá. Não renunciou a algumas festas e o resultado foi negativo. Pois é, Robson, dá para tentar renunciar a algumas coisinhas no próximo no pós-edital. E você conta depois pra gente se deu certo, tá bom? Mas, gente, o que acontece? Eu falo de renúncia no pós-edital, mas isso é claro, a gente tem que estar estudando no pré-edital também, tá? Só que o pré-edital é outro estudo, é um estudo equilibrado. Você vai fazer coisas da sua vida, então você não vai deixar de fazer atividade física para ficar só estudando. Não, é um estudo equilibrado. Pós-edital, que é outra história. Você tem que chegar com tudo meio que fresco na sua cabeça. Então, isso faz muita diferença, o tempo que você se dedica ali no pós-edital. Muito, muito, muita diferença mesmo. Porque mesmo que você tenha uma excelente base, já chega no pós-edital, você tem que relembrar, você tem que colocar tudo de novo na sua cabeça para chegar com tudo fresco ali na hora da prova. Tem que treinar a redação para não chegar enferrujado, tem que fazer simulado também. Então, tudo isso faz muita diferença e é bom que seja feito também pertinho ali da prova, tá bom? Então, esse é outro ponto que eu queria falar. Ah, tá. E ainda falando um pouquinho de produtividade, tinha outra coisa que eu gostava de fazer também. E aí, isso é mais da minha personalidade, mais que eu indico que as pessoas façam. Eu tinha um lema quando eu estava estudando no pós-edital ali, falava, cada segundo importa. Então, o que eu pensava? Eu não ficava esperando da hora cheia para estudar. Eu não ficava assim, 10 minutos, eu vou sair daqui a 10 minutos para o cursinho presencial. Vou ficar esperando 10 minutos? Não. Eu pegava meus flashcards, 10 minutos eu respondia um monte de cartinha. 10 minutos você responde um monte de questão dos testes. Um monte. Tempo é Então questão. você pode chegar ali. Isso. E quando você soma esses minutinhos aí, dá diferença no fim das contas. Então, o que eu fazia? Eu ia almoçar, botava minha videoaula lá. Eu, minha amiga que foi aprovada em segundo lugar, a Lorena, também falou que fazia a mesma coisa. Meu amigo aprovado no PRF no mesmo ano também. Sinal que faz efeito. A gente ia almoçar, a gente botava a videoaula ali tocando, acelerada, né? Então, botava, por exemplo, realidade DF, uma matéria mais tranquila ali para ficar tocando. Ia jantar, botava ali a videoaula para ficar tocando. Eu ia dirigir, era videoaula. Dirigir escutando videoaula. Então, era isso. Não perdia tempo, eu chegava no presencial, às vezes estava passando alguma coisa que eu não, já sabia, ou eu não ia, ou então se a aula era importante, às vezes ele estava só num pedaço ali que eu já tinha conhecimento, pegava o que fosse, eu sempre estava com alguma coisa em mãos, alguma lei seca, ficava relendo a lei seca. Pegava a questão, ficava resolvendo questão. Pegava flashcard, ficava resolvendo flashcard. Então, se você tem essa mentalidade que cada minutinho ali seu importa, gente, hoje em dia eu acho que isso é verdade. Importa mesmo. No pós-edital, importa pra caramba. Então, às vezes, a sua diferença entre você e a pessoa que não foi aprovada foi essa, porque às vezes você estava ali estudando a mesma carga horária que ela sentada, mas os momentos que você estava na fila, que você estava no carro escutando uma videoaula, isso parece que, assim, claro, você não absorve 100% que nem você está sentado estudando, mas algum por cento ali você está absorvendo já é mais do que 0%. Então, por exemplo, 30% você está absorvendo, beleza, já está valendo. Então, você pega aqueles conteúdos ali de revisão, então, que você já estudou, você está revisando, você pode ficar escutando, um conteúdo que é, por exemplo, atualidades, realidade do DF. Então, essas matérias aí, não é uma matéria que é boa para você sentar na cadeira e ficar estudando, né? Eu pegava melhor sentar na cadeira e pegar uma matéria difícil. Então, realidade do DF, eu pegava, almoçava, realidade do DF, jantava, realidade do DF, tomava banho, realidade do DF antes de dormir. Realidade do DF. Então, tipo assim, esse era o momento de realidade do eu botar no meu ciclo pra eu sentar, estudar, realidade do DF, ficar sentadinha lá, bonitinha, não. Eu pegar as matérias pauleiras quando eu tava sentada estudando. Então, eu deixava essas outras matérias, assim, mais tranquilas, matéria que para mim era mais fácil, então português, eu botava uma videoaula para ficar tocando. Então, o que é mais fácil para você, assim, que você está revisando, tudo mais, pega esses momentinhos, assim, que você não estaria estudando,
E aí você vai estar estudando. Isso faz diferença, gente, porque realmente as pessoas que eu conversei, né, os outros aprovados, a gente conversou, eu achei que eu era doida de fazer isso, mas todo mundo fazia a mesma coisa. E todo mundo é os aprovados, né? Isso, os aprovados. Então, assim, era o que rolava. Eu falava, gente, eu até lavar a louça, eu ia lá lavar a louça escutando uma viola. A minha colega, eu também fazia isso, ó. Então, significa alguma coisa, né? Anda de ônibus, os 30 minutinhos no ônibus, tá lendo, tá fazendo alguma coisa também, né? É importante, faz muita diferença, realmente. Porque, igual você falou, todo mundo estuda aquele horário. Você estuda 4 horas, vai ter alguém que está estudando 4 horas. Você estuda 6 também. Então, os 10 minutinhos somados em 2 meses, 3 meses, dá quanto, né, no final? Dá muita diferença mesmo. E você fez certinho. Vou aprender essa. É, e até na hora que eu ia dormir, assim, também, e as pessoas falavam, cara, eu estudava o dia inteiro, eu estudava, tinha resistência para estudo, porque eu já estudava há muitos anos na vida, assim, né? Então, assim, o que eu fazia para dar uma aliviada era realmente, então, quando eu cansava do PDF, aí eu ia para videoaula, né? Porque era o que às vezes dava no final ali da noite, que eu estava 100% desgastada, continuava ali na videoaula. Assim, não estava às vezes no meu 100%, estava nem no meu 50%, mas alguma coisa eu estava absorvendo, então revisando e tudo mais. Então, eu colocava o videoaula ali para meio que dar uma descansada. Mas eu tentava ali realmente quase que não parar. Eu só parava quando estava 100% esgotado, que era hora de dormir. Mas era o dia inteiro praticamente estudando. Então, assim, claro que eu tenho mentorados que trabalho e tudo mais, mas a carga horária que você tem para estudar e o final de semana, as férias, você tem que aproveitar para estar estudando nesse período, tá? Então, assim, às vezes pega o final de semana, é cansativo ali no pós-edital, pegar o final de semana e estudar. Gente, é cansativo, mas, cara, eu não. Realmente, as pessoas que eu conheço, elas emendavam também, domingo a domingo, no pós-edital estudando. Eu emendava. Então, assim, nos meus 3 meses eu só não estudei um dia. Que eu terminei um namoro de 3 anos. Nossa, Aí um dia eu tirei pra chorar e tal. No outro Mas dia foi, eu tava estudando de um novo. dia tá perdoada. Você ainda superou muito rápido. Ou não, né? Ou esperou pra depois. Sim, do dia eu tô precisando, não. Então, assim, realmente, mas o restante dos dias ali era emendado, é cansativo, é cansativo. Mas, gente, é cansativo para todo mundo. A gente pode estar todo mundo ali Sim. junto num barco, de tentar ser aprovado. E é esse o caminho mesmo, sabe? Tipo, a gente tem que ter essa percepção, porque às vezes a gente não tem. Então, às vezes a pessoa nunca conviveu com uma pessoa aprovada e ela não tem essa percepção. Mas, por exemplo, a minha irmã mais nova, ela tem um ano a menos que eu, ela é concurseira, né? Cara, ela sabe o que eu passei ali, ela via. Menina trancada dentro do quarto o dia inteiro estudando, era eu. Então ela tem essa percepção, porque para ela foi mais fácil, ela teve essa visualização de uma pessoa que foi aprovada, né? E às vezes alguém não tem. Então, assim, a gente precisa comentar esses dois lados, né? Dessa questão da sua atitude no pós-edital ser mais intensa mesmo, tá? Então, eu não fico passando muita mão na cabeça dos meus mentorados, não. Então, A eu sou um Jordana tá. pouco dou A umas Jor- arrochadas ali, porque eu sei o que eu passei, né? A Jordana tá te perguntando, e na TPM? Como você fazia na TPM? Ah, na TPM. Chocolate. Então, gente, vocês acreditam que eu não tenho TPM? Eu lá nasci Duas. abençoada. Eu nem sinto. Também não. Não tenho TPM, gente, assim, abençoada. Então, eu acho que essa foi a minha vantagem aí desse concurso, então. Porque realmente eu não sinto nada, tá? Eu sei que as meninas que têm essa questão emocional na TPM, um pouco mais complicadinha, vou só ver aqui quanto tempo. Tá, 10 minutinhos. Um pouquinho mais complicada, às vezes a pessoa fica ansiosa, fica chorona. Então, tem casos e casos ali, eu tenho mentoradas também, várias mentoradas, que passam pelo TPM e tudo mais. Às vezes, gente, quando você tá no pré-edital, é muito mais tranquilo. Então, assim, você pode tirar um dia, beleza. Ok, no pré-edital. No pós-edital, aí você tem que se forçar. Mesmo com TPM, vai com TPM. Na Vai força do super bem. ódio. Você vai na força do ódio. Então, assim, se você não tá com TPM, beleza. Vai lá, tenta e faz o seu máximo. Faz o que você puder. Eu sempre falo isso, gente. Às vezes você não tá nas condições ideais, né? Mas o que você puder fazer é melhor do que você não fazer nada. Então, assim,
beleza, você tá doente, ok, aí você tira um período de descanso, às vezes não tem como mesmo, a pessoa adoeceu ali naquele período, então tem que descansar mesmo e tudo mais. Agora, o que você puder estar fazendo já vai te ajudar bastante. Então, é melhor do que às vezes a gente não tá fazendo nada. Então, tá no pós-edital, tá na TPM, tá com. Que nem a minha situação, gente. Foi um término, né? Foi um namoro longo. Então, assim, eu poderia ter falado assim, vou me dar uma semana aqui. Uma semana já é muito tempo, né? Então eu já não ia ficar uma semana ali parada e tudo mais. Então tentei me reerguer numa força, ali numa velocidade um pouco mais acelerada, mas não é todo mundo que consegue. E assim, outra coisa, gente, pós-edital acontece coisa assim na vida de muitas pessoas, tá? Então, minha amiga, eu tive término, teve gente que, o gato faleceu, o cachorrinho faleceu. Então, acontecem inúmeras coisas. Então, quando acontece uma coisa assim com você, também não pensa que está acontecendo só contigo, pensando assim que você está ficando para trás e desistir, entendeu? Largar tudo, porque você fala, aconteceu isso comigo, eu vou largar tudo. Não, porque às vezes outra pessoa aconteceu outra coisa com ela também. Só que aí ela, beleza, preciso separar esses dias aqui que eu preciso, mas eu vou me reerguer, vou voltar e vou estudar, entendeu? E aí a pessoa teve coragem, né? Que aí a única diferença foi a coragem, não a desistência, né? De achar, aconteceu isso comigo, já era. Não, às vezes aconteceu uma outra coisa com outra pessoa também, só que ela conseguiu voltar e ser aprovada, né? E Ela não todo desistiu, mundo porque tem, ela né, perdeu dias 2 dias, às difíceis. vezes a pessoa. Isso, às vezes a pessoa perdeu um período ali de estudo, então ela já quer desistir. Não, também não é assim. Você vai até o último minuto ali de estudo, você vai estudando. Não desiste, gente. Realmente, e tem prova e prova. Às vezes, você mesmo não estando 100% preparado, não, 100% preparado ninguém tá, né? Às vezes, você não estando ali, digamos, no percentual que você queria chegar para a prova, no simulado, nos 90%. A pessoa quer chegar com 90%, que era a minha meta ali para a prova da CLDF, queria chegar com 90%. Beleza, se eu não tivesse conseguido chegar nos meus 90%, cara, eu ia com o que eu tinha ali, porque às vezes a prova é para você, né? Às vezes as questões que são Sim. cobradas ali, elas caem com realmente ali, às vezes, as coisas que você estudou. Então, às vezes, é o seu dia mesmo. Ideal que a gente chegue ali realmente já treinado, com o simulado, batendo as notas certinho. Mas, cara, você desistir de, tipo, vou abandonar essa prova. Eu não deixo meus mentorados fazer isso. Não, porque já tive muitos mentorados tentando abandonar as provas assim, eu não deixo. E esses momentos eu acredito que todo mundo tenha. Todo mundo chega uma hora e fala, meu Deus, não é pra mim. Mas depois de uns minutos ela vai lá, respira, joga uma água na cara e senta de novo. Todo mundo tem um momento que pensa, não, vou desistir de concurso, quer jogar os livros fora, chega. Mas depois a pessoa cai em si e volta, né? Então eu acredito que as pessoas têm que saber que ela vai ter esse momento, porque é inevitável, mas também conseguir depois sentar e falar, não, pera, foi só um dia ruim e agora eu vou estudar de novo e vai dar certo. Exatamente, exatamente. Acontecem essas coisas e, que nem você falou, essa questão emocional, nossa, quando a gente está estudando, é difícil. Gente, é muito difícil. A gente, cara, o concurseiro ali que não tá com o psicológico abalado, ele é privilegiado, porque assim, é muito difícil isso acontecer. A gente realmente sofre, a gente. Cara, é muita ansiedade, é muita pressão em cima da gente. Nossa, é muito difícil. Dá vontade de desistir inúmeras vezes. Caramba, eu errava a questão às vezes 3 vezes, a mesma questão que A mesma questão. por acaso eu sou burra? Sério, eu ficava olhando assim, como é que é possível uma pessoa errar a questão 3 vezes? Dá vontade de desistir, gente. Sim. Sério. Aí eu falava, não é possível. Só que, gente, esse barco aí é o barco da galera. Tem uma pessoa ou outra que é aprovada no concurso que é um gêniozinho, tá? Não é o meu caso, porque eu sou o tipo de pessoa que vai no shopping e não lembra nem onde estacionou. Entendeu? Eu Ser sou essa pessoa. esforçada. É essa pessoa que eu sou. Então, minha memória natural não é boa, mas eu sabia todos os prazos ali das minhas legislações. Na véspera da minha prova, eu sabia tudinho, né? Sabia tudo ali no meu regimento interno. Por quê? Na base do esforço, na base da dedicação, na base de errar 1000 vezes a mesma questão. Então, assim, é ter resiliência. É você ter dedicação, você dedicar tempo, você dedicar praticamente tudo de você ali para aquilo e você ser resiliente. Você saber que você vai errar muito. E, às vezes, 2, 3 vezes, 5 vezes a mesma questão. Mas uma hora tu aprende aquele negócio. Uma hora E você vai. tem que errar no simulado, lá no site de questões mesmo, para na hora você tem que errar 10, 20 vezes se for necessário, para na hora da prova você não errar. Seria muito. Já pensou, você ia acertar todas as questões, você ia aprender o quê? Porque você tá lá acertando, às Exatamente. vezes chutando,
Aí acerta, aí você não para analisar o motivo do seu erro. E às vezes a questão vem de outra forma, que se você tivesse errado, parado, analisado, daria certo, né? Então é muito importante mesmo a gente Exatamente. não levar o pé da letra, os tombos, né? Isso. Ó, Yara, todo dia, eu mostro pra minha irmã. Eu recebo um áudio, pelo menos, de uma mentorada minha chorando porque fez um simulado. Não tem um dia que isso não aconteça. Mas é o que eu sempre falo. Eu sempre falo para todas elas, porque a menina é mais ansiosa, então elas sofrem mais. Eu nunca recebi de mentorado homem, ou então ele sabe, ele chora e não fica Não com vergonha de fala. me mandar. Então, às vezes eles Eu também acho que choram. é isso. Mas assim, de menina eu recebo todo dia. Então a mentorada fica desesperada, chora. Mas é o que eu sempre falo para todo mundo, para todos os meus mentorados. Gente, o simulado, ele é uma surra necessária. Assim, seu primeiro simulado, você vai muito mal. Eu, no meu primeiro simulado, não teria passado nunca. Faltava 45 dias para minha prova e eu tava tirando 63%. Um negócio assim. Só que o que acontece? O simulado, se eu não tivesse errando ali no simulado, eu não teria aprendido, não teria visto ali quais eram as leis que eu estava precisando revisar mais, eu não teria visto quais eram as legislações, qual era o tópico do edital ali que eu estava precisando revisar mais, quais eram as matérias que estavam mais difíceis para mim, não teria mudado ali minha estratégia de prova para uma estratégia que foi acertada no dia da prova para a minha situação. Então, quando a gente simula, a gente entende ali o que funciona melhor pra gente, né? Então, a gente já tira essa carga emocional de ser a primeira vez que você vai fazer o negócio ali no dia da prova, então você já tira essa carga, porque você já fez aquilo antes, né? Então, a prova da CLDF eu já tinha feito 7 vezes com a redação, então eu já tirei essa carga emocional de cima de mim no dia. E segundo, eu fui vendo ali como ia aumentar a minha nota para o próximo simulado. Então, fui alavancando. Toda semana eu colocava ali, vou aumentar 5%. E alavancando minha nota. Mas, gente, é assim mesmo, é uma surra. É muito difícil. Um mentorado, olha, eu acho que eu nunca tive um mentorado assim, que no primeiro simulado arrasou. Ou eu acho que eu nunca tive. Sempre foi uma surra. E sempre me ligam, ou então mandam mensagem chorando. Aí eu vou lá e explico. Gente, é assim mesmo. No meu primeiro simulado, eu fui muito mal. E aí Tá no tudo segundo, eu fui, bem. continuei mal. No segundo, no terceiro, tudo Terceiro bem. também. Agora vamos sentar e vamos ver o que a gente vai aprender com o seu simulado, entendeu? A gente vai aprender Sim. agora com os seus erros. Uma surra que é muito necessária, cara. Cara, o simulado não é que nem bateria de questão. Bateria de questão é muito mais fácil. Por isso que tem muita gente que assusta. Tá tirando 90%, 80% das baterias de questões. Por quê? Porque estuda o conteúdo A, vai lá e faz questão. Então faz questão no dia seguinte. Quando junta tudo, no final, gente, a nossa cabeça mistura tudo, é muito difícil lembrar. A gente despenca a nota mesmo em simulado, porque quando mistura todas as matérias ali, é muito difícil você manter esse mesmo percentual do que é concursos Sim. ali. Muito. Quase ninguém faz isso, nem o mentorado. Então, normalmente é assim, a pessoa está 90% do que é concursos, vai fazer o simulado, 70% e tá tudo bem. Esse é o normal. E aí a pessoa desespera, fala, nossa, é incompatível com a minha nota da questão. É incompatível mesmo. Você aprendeu a fazer questão em bloquinhos ali. Agora tem que aprender a fazer a prova, tem que aprender a fazer o simulado. Então você Sim. erra ali o simulado, você vai aprendendo com o simulado para você entender como é que é aquele sistema de revisão final. Então você, beleza, terminou e tal, agora vamos colocar tudo isso muito rápido na tua cabeça de novo. Então você pega todo aquele material de revisão que você fez e revisa muito rápido, várias vezes. Pega a lei seca, errou uma questão do simulado de 8666, pega 8666 antes do próximo simulado, relê rapidão de novo. E é isso, gente, é fazer várias questões, inúmeras questões, até você conseguir ver ali como você vai melhorar no simulado seguinte. E às vezes mudar as estratégias, porque mudar a estratégia no simulado, às vezes está fazendo de um jeito, uma ordem ali, que não é favorável para você. Mas tem uma ordem ali que vai ser boa para que vai aumentar o teu desempenho. E fazendo simulado, você vai descobrindo, é uma coisa muito pessoal, tipo, muito. Então, eu, por exemplo, eu cheguei para fazer minha prova de CLF, eu sabia a matéria que eu ia começar, a hora que eu fazia português, sabia qual era a segunda matéria, sabia falar a hora que eu ia fazer redação. Então, eu já tinha o meu roteiro 100% definido. Eu não fiquei pensando o que eu vou fazer agora, meu Deus. Não, eu tinha o roteiro, eu sentei e executei o mesmo roteiro. Por quê? Nos últimos 3 simulados, aí eu já estava tirando 90%, 92%. Então, eu sabia que estava dando certo a partir daquela estratégia, né? Então, isso é muito importante. Muito, muito mesmo. Não pode ter medo de simulado, não, gente. Ajuda. Ajuda muito, né? Então é isso, Amanda. Eu acho que nosso tempo já tá acabando, né? Para ficar salvo pro pessoal. Isso. Faltam alguns minutinhos.
eu queria te agradecer muito. Não teve como a gente fazer no Instagram da Estude Mais, mas a gente está aqui no seu. Ficamos muito felizes em recebê-la, tá? E seja bem-vinda, a casa é sua para quando você quiser, tá bom? Muito obrigada, Yara. Gente, pra quem tá no meu Instagram e não conhece, eu vou falar rapidão, porque eu não sei que horas vai acabar aqui a live, mas já deve estar acabando. Se vocês quiserem conhecer depois, marcam um tempinho para conhecer lá, está demais, tá? O pessoal que tá, eu já vi que tem uma galera aqui que é um dos meus seguidores. Eu não conheci na época do CLF, salinha de estudo, mas quando eu conheci, nossa, eu fiquei apaixonada. Tipo assim, a gente vicia estudar na salinha de estudo, inclusive. Eu viciei, porque eu achei muito bom. Então, assim, realmente ajuda demais. Muito. A concentração é outra história. Quando a gente está fora de casa, quando a gente está dentro de casa, tem muita coisa ali que dá vontade de a gente fazer, né? Então, é uma coisa de diversão, a televisão, a gente quer deitar na nossa cama, a gente quer ir na geladeira, ficar olhando aqui as coisas que tem dentro. Então, a gente fica fazendo umas coisas aleatórias para ficar procrastinando o estudo. Nessa linha de estudo, não, a gente fica realmente mais concentrado ali, a gente acostuma o cérebro a pensar, eu cheguei aqui agora, é o momento de estudar, né? Então, ajuda demais. Então, quem quiser conhecer, clica lá no Instagram, tá? Espaço Estuda Demais, conheça. São 2 espaços da Asa Sul, né, Yara? Sim, estamos na 505 e na 509 Sul. É só ir falar no Instagram da Estude Mais, marcar um dia experimental, passar o dia com a gente. Eu tenho certeza que todos vão adorar. E a gente também vai adorar recebê-los. Então, Tá ótimo. tá ótimo, muito obrigada. Eu acho que a gente tem que encerrar para ficar salvo para as outras pessoas. Sim. Vai para o YouTube também, tá, gente? Beijo, Amanda. Muito obrigada, viu? Gente, tchau, tchau. Obrigada a vocês pelo convite. Tchau.